Olá, meus amigos e meus queridos irmãos em Cristo. Bendito seja o nosso Deus e Pai por ter nos enviado o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor Jesus por ter derramado o seu precioso sangue para te salvar e para me salvar. E bendito seja o Espírito Santo porque nos tem guiado em toda a verdade. Amém? E meus amigos, lembrando que todos aqueles que desejarem, deixem aí os seus pedidos de oração nos comentários para que estejamos orando por cada um deles, ok? E também todos que quiserem pela manhã receber uma oração em favor do batismo do Espírito Santo, o link do nosso grupo está logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Bom, meus queridos amigos, logo quando eu voltei para os caminhos do Senhor, lá no ano de 2005, depois de fazer algumas sinceras orações, o Espírito Santo colocou em meu coração verdadeira fome, verdadeira sede do conhecimento da verdade. E houve momentos em que eu estava tão faminto que não bastava apenas a Bíblia e um livro do Espírito de Profecia e também a lição da Escola Sabatina, mas às vezes eu pegava vários livros, talvez 3 ou 4 diferentes, porque eu não aguentava esperar terminar um para começar a ler o outro, meus irmãos. E logo no início desse meu reencontro com Cristo, eu li o livro Eventos Finais e, meus irmãos, enquanto eu lia esse clássico do Espírito de Profecia, eu realmente experimentei aquelas palavras que dizem, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Meus amigos, verdadeiramente quando eu li Eventos Finais, uma solene tristeza tomou conta do meu ser, porque a partir daquela leitura, eu realmente comecei a compreender o quão distante do ideal de Deus eu estava. Contudo, em vez daquela tristeza me levar ao desespero, pelo contrário, ela me levava a um arrependimento cada vez mais profundo e também uma busca pela presença de Deus cada vez mais intensa. E, meus queridos irmãos, eu louvo a Deus por ter naquele momento entristecido o meu coração, porque verdadeiramente lendo aquele livro juntamente com a palavra do Senhor, isso me fez buscar a face de Deus, porque o meu desejo era, em Cristo Jesus, obter constantemente a aprovação do Senhor. E, meus amigos, embora os capítulos daquele livro não sejam tão grandes, fazer um vídeo com todos os textos de um capítulo dele ficaria muito extenso e talvez cansativo, e por isso hoje eu trago um resumo do capítulo que trata do selo de Deus e da marca da besta, ok? E diz a palavra de Deus: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Hebreus 8, versículo 10. Veja, irmãos, nós sabemos que o selo do Deus vivo é o santo sábado do Senhor, e também nós sabemos que a marca da besta será o domingo do primeiro dia da semana, quando a guarda desse dia for imposta pelos governos mundiais, começando pelos Estados Unidos da América do Norte, porque o domingo, meus amigos, é o selo da autoridade de Roma. Contudo, não é o simples fato de guardar o sábado que me confere o selo de Deus, e não é o simples fato de guardar o domingo que me confere a marca da besta. Mas, meus irmãos, receber o selo de Deus ou a marca da besta vai muito além de guardar o sábado ou guardar o domingo. E, amigos, conforme vemos em Hebreus, na verdade, Deus quer, através do Espírito Santo, imprimir na mente e no coração dos seus servos as suas leis, não apenas para que eles descansem no 7º dia da semana, mas sim para que eles tenham a mente do Senhor Jesus e, assim como Cristo, guardem os mandamentos do Pai como demonstração de que se submetem ao seu bom, justo e perfeito governo.
E todos aqueles que verdadeiramente receberem o selo de Deus através do Espírito Santo, esses poderão com humildade dizer, tal como Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. E da mesma forma, amigos, Satanás não quer apenas que as pessoas, após o decreto dominical, guardem o primeiro dia da semana, o domingo, mas ele quer imprimir na mente e também no coração do homem, através das suas inúmeras ferramentas que hoje ele utiliza, ele quer imprimir a sua própria lei, que é o contrário da lei de Deus. E meus queridos, diante desse quadro de conflito, pela mente e pelo coração do ser humano, diz o Espírito de Profecia, só poderá haver duas classes. Cada participante é assinalado distintamente ou com o selo de Deus ou com o sinal da besta ou da sua imagem. Isso está em eventos finais lá na página 215 da versão digital do livro. Veja, irmãos, seguindo a linha de raciocínio tanto que a Bíblia como o Espírito de Profecia, essas duas classes que guardarão ou o sábado ou o domingo diante de Deus, a verdadeira diferença delas é não o dia que cada uma guarda, mas sim vai ser o caráter que cada uma irá desenvolver. Aqueles que guardarão o sábado do sétimo dia só farão isso pelo fato de terem desenvolvido um caráter semelhante ao caráter de Cristo, o qual é o Senhor do sábado, conforme está lá em Marcos capítulo 2, versículo 28. E aqueles que, após o decreto dominical, guardarão o domingo, só vão fazer isso pelo fato de terem desenvolvido um caráter rebelde, semelhante ao caráter de Satanás, o qual entregou o seu trono para a besta, a qual venera o primeiro dia da semana, que é o dia do Deus Sol pagão. E dando prosseguimento no livro, Eventos Finais, o Espírito de Profecia continua dizendo o seguinte: ao nos aproximarmos do fim do tempo, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara. Eles estarão cada vez mais em desacordo. Essa diferença é expressa nas palavras de Cristo, nascer de novo. Isso está em Eventos Finais na página 215 da versão digital. Irmãos, todos vocês já devem ter escutado as expressões apostasia alfa e apostasia ômega, as quais foram proferidas algumas vezes pela profeta do Senhor em seus escritos. E quando o Espírito Santo falou por intermédio da sua profeta que haveria essa segunda apostasia na igreja, a apostasia ômega, Ellen White disse que tremeu ao contemplar em visão esse momento que a igreja hoje está vivendo. E meus amigos, na apostasia alfa, houve duas vertentes, uma liberal e outra fanática. E enquanto uma pendia para o lado do pentecostalismo e o cristianismo de sentimentos, principalmente se utilizando de ritmos não sacros, outra vertente se agarrava à lei, mas fazia pouco caso da graça. E meus queridos, o Espírito de Profecia nos diz que a apostasia alfa ela iria explicar a apostasia ômega, ou seja, existiria na apostasia ômega uma vertente liberal e uma vertente fanática. Bom, tanto os liberais como os fanáticos não se enquadram no texto que eu acabei de apresentar, porque ali é dito que ao se aproximar o fim, os filhos da luz serão cada vez mais distintos dos filhos das trevas, e os liberais da igreja se vestem como o mundo, cantam como o mundo, comem como o mundo e correm atrás do vento, tal como o mundo. E os fanáticos pregam e agem como os políticos que estão disputando um cargo e sempre querendo ter absoluta razão em todas as discussões, sem, na verdade, amar e se preocupar com o seu próximo. Portanto, meus queridos, precisamos clamar a Deus e manter os nossos olhos bem abertos neste momento, porque se nos enquadramos na vertente liberal ou na vertente fanática, ainda que guardamos o sétimo dia, não poderemos receber o selo do Deus vivo, porque não estamos desenvolvendo o caráter do Senhor do sábado. E o livro Eventos Finais continua nos dizendo
Muitos que não tiveram os privilégios que nós tivemos entrarão no céu antes do que aqueles que tiverem grande luz, mas não andaram nela. Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiveram e serão julgados em conformidade com isso. Eventos Finais, página 216, a versão e-book do livro. Amigos, àquele que muito foi dado, muito será exigido. E embora nesses últimos dias todos terão uma clara compreensão entre o sábado e o domingo, a verdade é que muitos cristãos que desceram à sepultura anteriormente e que ainda descansarão em Cristo e não conhecerão o sábado, mas viveram plenamente a luz que receberam, sobre esses também é colocado o selo da aprovação divina, porque eles desenvolveram um caráter semelhante ao caráter de Cristo, mesmo não compreendendo toda a verdade a qual você e eu compreendemos. Mas você e eu, que conhecemos não apenas a verdade sobre o sábado, mas temos em nossas mãos toda a verdade presente, a qual declara a importância e a necessidade do constante aperfeiçoamento do caráter. Se tão somente guardamos o sábado, mas não estamos dia após dia passando pelo processo da santificação, levando em conta a luz que conhecemos, então, irmãos, muitos que não conheceram a mensagem sobre o sábado entrarão nas mansões celestiais, enquanto nós, que conhecemos e descansamos nesse dia, não receberemos o selo e não entraremos na eternidade pelo fato de não termos vivido conforme a luz que nós recebemos e nem termos desenvolvido um caráter conforme o caráter do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E explanando essa afirmação que eu acabei de fazer, lá na página 217 da versão digital de Eventos Finais, o Espírito de Profecia diz o seguinte, meus amigos: foi-nos concedida grande luz a respeito da lei de Deus. Esta lei é o padrão do caráter. Requer-se agora que o homem viva de acordo com ela, e seremos julgados por essa lei no último grande dia. Nesse dia, os homens serão tratados segundo a luz que receberam. Os que tiveram grande luz e a desprezaram encontram-se em pior situação do que aqueles a quem não foram concedidas tantas vantagens. Eles exaltam a si mesmos, mas não ao Senhor. A punição imposta aos seres humanos será, em todos os casos, proporcional à desonra que eles causaram a Deus. Amigos, às vezes, lendo os comentários aqui do canal, eu encontro textos de pessoas que se desesperam diante das advertências que o Senhor deixou para o seu povo dos últimos dias, e muitas vezes nesses textos eu encontro frases dizendo que, da maneira em que nós falamos, parece ser impossível alcançar o céu. E, meus irmãos, se por causa das advertências que vocês escutam em alguns canais do YouTube parece impossível alcançar o céu, eu, nesse exato momento, quero deixar muito claro que não parece, mas é impossível por nós mesmos alcançar o céu e vivermos plenamente a verdade que Deus nos ordenou viver. Mas, diante dessa afirmação de impossibilidade, a qual o próprio Jesus, fitando os seus discípulos, também afirmou lá em Mateus 19, versículo 26, ao mesmo tempo, a palavra do Senhor nos diz em João 3, versículo 34, que o Espírito é dado sem medida. E, meus irmãos, Deus não concedeu o Espírito Santo sem medida somente para Jesus, porque vemos tanto no Antigo Testamento como após o dia do Pentecostes e em vários momentos da história do cristianismo, que muitos homens e muitas mulheres também receberam o Espírito sem medida e viveram à altura da verdade que Deus para eles apresentou. E sendo assim, quem coloca a impossibilidade somos nós mesmos, por não estarmos realmente dispostos a fazer uma completa entrega das nossas vidas para Deus, porque no dia em que tomarmos a decisão de vivermos para Cristo e pelo poder de Cristo, então, meus amigos,
nós experimentaremos a mesma realidade que aqueles grandes homens e mulheres experimentaram, e vitórias e mais vitórias. Vitórias sobre vitórias. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali será a sua e a minha realidade. Porque quando não vivemos lamentando, dizendo que aquilo que desejamos fazer não conseguimos fazer e aquilo que não queremos fazer, isso sim fazemos. Mas se em vez disso, semelhante ao apóstolo Paulo, começarmos a virtualmente esmurrar a nossa carne e reduzi-la à servidão, as nossas impossibilidades de fazer o bem não serão mais uma realidade na nossa vida, porque Deus reconhece todo aquele que faz o seu melhor e que implora constantemente pelo seu poder, e o reconhecimento do Senhor é esse. Ele passa a habitar no ser humano através do Espírito Santo, para que enfim o crente possa dizer: agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho nessa carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus queridos amigos, Deus nos ama e Ele quer nos salvar. Portanto, tomem hoje posse dessa maravilhosa salvação de Deus em Cristo Jesus e clamem pela promessa do Espírito Santo em suas vidas, porque Ele tirará de vocês o coração de pedra e colocará no lugar um coração de carne, e Ele inscreverá a lei do Senhor em suas mentes e em seus corações, e Ele dará a cada um de vocês e também a mim um caráter semelhante ao caráter de Cristo, e assim receberemos o selo da aprovação de Deus em vez de recebermos a marca da besta. Bom, nós vamos ficando por aqui. Paz e graça da parte do Senhor acompanhe a cada um de vocês e até a próxima.